Então, é o seguinte, ó, falando do que é a transdisciplinaridade, ela pode ser considerada várias coisas, mas em termos de trabalho coletivo, ela, em primeiro lugar, é considerada um objetivo de busca contínua, porque a gente nunca chega lá. Porque, como tudo é sempre muito dinâmico, movimento e novos conhecimentos, novos inputs e tudo mais, você nunca chega no máximo de uma transdisciplinaridade, porque sempre você está olhando para mais coisas dentro de você, transformando e tudo mais. Então, é algo de busca contínua, e ela é considerada um último estágio, quando você fala em processos coletivos, no processo de trabalho coletivo. Então, segundo os autores, o pai da transdisciplinaridade é um cara chamado Bessarab Nicolescu. Conheço ele pessoalmente, é um baixinho, gordinho, e ele propõe, na verdade, 4 níveis. Eu pulei um deles, que é a pluridisciplinaridade, porque é um detalhe muito mais acadêmico. Mas a gente pode considerar que quando você está trabalhando no coletivo, então vamos lá, a complexidade propõe que você trabalhe diversos olhares, diversos conceitos, tudo mais. Então, necessariamente, você não trabalha sozinho. Esse é um princípio, porque a gente, só quando está na confusão, e daqui a pouco nós vamos ver até a ciência Larial falar a mesma coisa, quando existe interferência de várias coisas, é que o processo fermenta e acontece. Sozinho você não faz nada, sozinho você é limitado. Então, eu tenho que considerar que o processo todo é em grupos, em coletivo. Nós vivemos, nós somos interdependentes, ninguém é sozinho, ninguém consegue viver sozinho. Bom, então, nesse processo de trabalho coletivo, a gente tem níveis. E aí a gente usa prefixos que facilitam esse conhecimento, e eu vejo que existe muito equívoco, porque isso aqui é muito acadêmico mesmo. Nem todo mundo adota essas mesmas expressões. Mas, academicamente, o prefixo multi significa coisas justapostas, que é o que a gente faz, por exemplo, na escola. A escola, a professora manda fazer um trabalho em equipe, a gente não faz assim? Divide. Você faz essa parte, eu faço a outra. Ninguém conversa entre si, todo mundo junta as partes e vira um Frankenstein e é entregue isso aí. Muitas equipes de trabalho fazem isso, seja nas empresas, seja nos hospitais. Você não vê os profissionais conversando entre si para achar o melhor caminho. Cada um faz a sua parte, você passa por esse especialista, daí aquele especialista, daquele especialista. Um curso é assim, tem várias disciplinas que não se conversam. Isso é multi, que é o que mais existe, que as pessoas falam. Multifrequencial, multivibracional. Nós estamos dando a característica de existir várias coisas justapostas. Se elas estão integradas ou não, já é um novo estágio desse processo de integração. Então, aí o novo processo, que é o que mais se usa por aí, é a interdisciplinaridade, que normalmente as coisas acabam por aí. O que é interdisciplinaridade? Daí fiz um desenho ali embaixo, né? Significa que as partes envolvidas em algo coletivo, elas conhecem as demais partes, eventualmente o conhecimento de um é incorporado pela outra pessoa, só que as pessoas continuam sendo individuais, com a sua característica individual enriquecida pelas outras experiências ou pelos outros olhares. Então, as pessoas, num trabalho inter, se enriquecem. Num trabalho multi, não. No trabalho multi, ela continua fazendo aquilo que sabe fazer. Ou, né, naquele saber, naquela prática, naquilo lá. Ou inter já não, porque existe uma certa transferência de experiência, de convivência, de vivência, sei lá, de conhecimento de um para o outro. Agora, a transdisciplinaridade, o melhor desenho que eu consegui achar foi aquele que eu coloquei lá. É onde efetivamente há tanta transformação nas pessoas que elas deixam os seus limites da individualidade, essa barreira da individualidade, ela como que se dissolvesse nos novos seres que acabam se constituindo ali. É aquele estágio em que você compreende demais os outros, você se compreende, você se olha melhor, você olha para o outro, você tem, inclusive, uma visão de unidade muito maior. É como as gotas de água, como se fosse o sagu. Adoro usar a metáfora do sagu.
Você tem os sagus como bolinhas individuais, aí você começa a cozinhar e algumas bolinhas vão se derretendo. Então, dali a pouco, se você continuar cozinhando aquilo, todas aquelas bolinhas de sagu deixam de ter aquela individualidade e se tornam numa massa única. Elas continuam sendo a riqueza da bolinha, só que elas estão tão enriquecidas pelos demais que elas perdem a visão de individualidade. Isso, por muitas pessoas, é considerado utópico. Considerando as pessoas, a sociedade como é hoje, ela até que pode ser, de certa forma, utópica. Mas por isso que é um objetivo de busca contínua, porque você não consegue chegar a um estágio de transdisciplinaridade, mas você tem essa busca contínua. De que forma? Se olhando cada vez mais, olhando os outros pontos de vista, considerando os outros e vai se retrabalhando. Eu tive, por exemplo, num congresso internacional de transdisciplinaridade, foi no Brasil, o segundo congresso mundial. E lá, você vê que uma coisa tão difícil que no final do evento, que era para sair um manifesto, uma carta do evento, e o evento, a gente ficou esperando, foi lá em Vitória, lá no Espírito Santo. Ficamos esperando, e a tal da carta não saía, justamente pela dificuldade dos organizadores que trabalham. Aí tinha o Basarab Nicolesco, o Mohan não pôde estar, mas eram pesquisadores e do mundo todo reunido, com os maiores entusiastas dessa prática, não conseguiam chegar num consenso em relação ao que deveria estar escrito na carta, no manifesto. Isso porque o brasileiro é muito emotivo, é muito emocional, e os estrangeiros nem tanto. Então, os brasileiros queriam colocar muito mais coisas do emocional que os demais pesquisadores diziam que isso não era científico. Você veja que isso era dentro de um congresso mundial de transdisciplinaridade, dada a dificuldade de se chegar lá. Mas é o propósito. E a transdisciplinaridade ela está conversando junto com a complexidade. E ela se sustenta em 3 pilares. E aí vocês vão ver a semelhança com as coisas de Dáquila. Passa, por favor, para o próximo slide. Os pilares da transdisciplinaridade são esses 3. Então, para você trabalhar dessa forma, apesar de estar como segundo a complexidade, mas é de cara, a gente tem que reconhecer que o mundo é composto por sistemas interconectados e dinâmicos. E considerar que existem múltiplas perspectivas e interdependências, e isso a gente já falou. Agora, olha que interessante, que é considerado o primeiro pilar da Trans-D, né? A gente fala de Trans-D. Existem diferentes níveis de realidade que precisam ser considerados. Então, isso representa diferentes camadas ou dimensões de existência e conhecimento. Aí você já entra no campo do reflexivo, do emocional, de outras camadas das pessoas e das sociedades que normalmente a ciência não considera. Então, considera isso. E propõe uma dinâmica coerente entre todos os níveis de realidade, conhecidos ou não. Por exemplo, na psicanálise, isso é bem trabalhado. Uma vez eu mediei uma mesa, ajudei a fazer um congresso, primeiro congresso brasileiro de estudos da EBEC, Estudo Brasileiro de Estudos da Complexidade, nem me lembro, EBEC, Encontro Brasileiro de Estudos da Complexidade. E lá eu estava numa mesa que tinha um psicanalista, tinha um engenheiro e tinha outro profissional que eu não me lembro, tentando discutir essas questões das diferentes níveis de realidade. Então, eles falavam muito da coerência, a coerência e o rompimento de coerência nas atitudes, nas falas. Isso acontece muito, a gente fala um negócio e faz outro. Mas cadê a coerência? Eu tenho direito, você não tem. Mas espera aí, nós não somos todos indivíduos iguais? Então, esse tipo de coisa a gente tem que considerar. E o terceiro pilar da Trans-D é o tal do terceiro termo incluso. É justamente a inclusão e não a exclusão. É aquilo que também está lá na lei do Caibalion, da dualidade. Você tem 2 dualidades que têm que ser integradas para você fazer um terceiro, subir um terceiro nível. É 1 mais 1 que igual a 3. Então, aí, o terceiro termo incluso trata da conciliação dos opostos que aparentemente são contraditórios. E ele considera essa tensão e promovendo uma coisa única, como se fosse a tese, a antítese e a síntese também trabalha esse tipo de coisa. Propõe, né, uma coisa única, que inclui e não exclui. E vai além do cartesianismo que fala que é somatória das partes, que é o todo.
Então, isso supera dicotomias, contradições. Eu tenho uma experiência nisso também. Lá em 98, eu fiz um curso de mediação e arbitragem, que é um mecanismo jurídico de resolver os conflitos com base no consenso. Eu fiz aqui na Associação Comercial do Paraná. E a mediação, ela se baseia exatamente nisso. Tem até um desenho que é bonitinho, são 2 triângulos, assim, cada ponta do triângulo representa um posicionamento de alguém que está em conflito com outro alguém. E aí, vou até desenhar aqui, esse esquema, uma pessoa que é mediadora, é algo, assim, ó. Então, você imagina que aqui uma pessoa com um ponto de vista que está em conflito com essa pessoa. Quando a gente olha aqui para baixo nos triângulos, são as motivações daquelas pessoas, a gente sempre vai encontrar uma área de consenso. Sempre, sempre, quando existe um conflito, você consegue atingir um ponto de consenso. Então, quando você fala do terceiro termo incluído, você também considera isso. Você não exclui as pessoas, você não exclui os problemas, você tenta trabalhar para achar o que há de possível de consenso com base no dissenso havido. Entendeu? Fala lá, você quer falar alguma coisa, Cícero? Ah, não? É que você tirou a apresentação do ar ali. Você viu que você tirou a apresentação do ar? Ah. Isso foi proposital, porque você estava falando, né? Eu quis dar uma ênfase no seu rostinho, né, entendeu? E aí, no momento que você vai continuando, eu volto o slide lá, fica tranquila. Eu não excluí tudo, não. Fica na paz. Você que está assistindo, está conseguindo acompanhar? Está conseguindo entender? A Nilce, ela é boa com as palavras, ela tem uma didática interessante, que traz a coisa simples. Eu estou tentando aprender a ser mais didático e trazer o conhecimento para uma linguagem mais abrangente em termos de entendimento possível. Se você estiver entendendo, faz assim, fala ok. Se você tiver dúvidas, pergunta que a Nilce responde. Com todo prazer. Então, Amadinho, o que eu também aprendi, e aprendi muito no Congresso lá Mundial, que para a gente trabalhar tudo isso, para a gente considerar os diferentes olhares, para a gente considerar as diferentes dimensões, não excluir, incluir, considerar a integração, antes de qualquer coisa, a gente tem que ter um querer, uma aceitação e uma atitude. Então, eu muito acostumada com congressos científicos, os congressos científicos são diferentes, são organizados por temáticas. As engenharias, a área das humanas, a medicina, ou sei lá o que for. Num congresso de transdisciplinaridade, esse que eu fui internacional, ele era organizado em 3 momentos. O primeiro momento inteiro do congresso se chamava Atitude Transdisciplinar. Então, por favor, muda lá o slide. O primeiro momento inteiro do congresso era atitude transdisciplinar. Depois de trabalhado esse tema, ia para pesquisa transdisciplinar. E, em terceiro lugar, ação transdisciplinar. E foi aí meu grande aprendizado, onde eu comecei a trabalhar demais valores e saberes. Então, não tem como você entrar querendo fazer isso sem desenvolver certos saberes que são fundamentais. Pior que é o seguinte, é óbvio que para eu trabalhar com alguém, eu tenho que aprender a ouvir. É óbvio que para eu trabalhar com alguém, eu tenho que aprender a falar. É muito óbvio que eu tenho que respeitar os diferentes pontos de vista, mas o óbvio não se transforma em prática. Então, aí que vem como trabalhar os saberes. Então, por favor. Então veja aqui a figurinha. Eu tenho que ter essa visão de que uma equipe ganha, não é uma pessoa que ganha. Eu tenho que ter uma visão de que todo mundo aporta, não é um só que fala. Teve uma vez que eu tive uma aluna lá desse programa PET, e ela fez um seminário. Eu tinha um trabalho lá que toda sexta-feira a gente treinava seminário para as pessoas aprenderem a falar em público. E aí os alunos, os iniciantes,
Quer dizer, escolha qualquer tema, qualquer um, monta a tua apresentação e a gente vai ouvir e vai contribuir, cada um vai dizer como é que acha. E essa menina era pianista. E ela falou o seguinte, ela apresentou sobre a vida dela como pianista, e ela disse que ela sempre foi pianista solo, desde pequenininha, e certa vez ela foi chamada para fazer parte de um grupo. E nesse grupo, ela tocava tão alto que ela foi excluída do grupo. Ou ela se adequava ao grupo, que não, ela não era solo, ela era uma parte. E aí ela falou, nossa, isso foi um aprendizado enorme. Aí eu voltei para mim e lembrei disso, porque eu cantava em coral e eu fazia solo, e eu cantava muito alto. E quando juntava com outras pessoas, eu perrava demais. Aí dizia, nossa, mas eu tenho que abaixar o tom com ela, com essa aluna. Eu fui entendendo que quando você está numa sociedade, você tem que se saber aonde que você entra, com o que você contribui, aquilo que você tira o pé do acelerador e aquilo que você avança. São saberes. E isso a gente só desenvolve na prática. Então, muda aí, por favor, para o próximo slide. Então, veja, aqui são alguns dos saberes que eu fui trabalhando ao longo dos anos. Aí, aqui eu também trabalhava na pós-graduação. Lá na pós-graduação, eu criei um negócio chamado GPET, que era Grupo de Estudos e Pesquisas Interdisciplinares e Transdisciplinares. Então, eu juntava todos os alunos meus orientados e mais quem queria participar e tal, para a gente ir trabalhando esses temas. E aí era muito texto, era muita conversa, e a gente ia dando risada quando a gente ia percebendo o quanto que a gente não sabe ouvir, não sabe falar, não sabe acolher, ser gentil, ser generoso. Não tem como a gente trabalhar em conjunto se a gente não tiver esses saberes desenvolvidos. Isso não significa ser capacho, significa saber trabalhar coletivamente. E como é que a gente faz isso? Fazendo dinâmicas. Então, foi nessa linha que eu comecei a desenvolver muita dinâmica, muito divertido. Eu fiz até para professores de ética. Uma vez me chamaram para fazer um congresso lá com professores de ética e eu fui colocando várias situações para eles trabalharem em sala de aula com os alunos, sempre colocando o pessoal em condições de avaliar se a pessoa está sabendo ter empatia ou não, se ela está sabendo compreender o problema do outro ou não. E aí você vai. É tão legal, porque você vai indo e você vai se revendo. Por exemplo, quer ver um negócio muito bobo de conhecer os outros e aprender a respeitar os pontos de vista dos outros, que eu fazia com os alunos, esse daí agora desse grupo pequeno. Eu chegava na sala, às vezes, e começava assim, gente, esse final de semana eu fui assaltada e não sei o que, não sei o que, eles ficavam me olhando. Daí eu falava assim, agora você, continua a história. Todo mundo pensa na continuidade da história, escreve aí o que ia dar continuidade, mas só você fala. Daí, aí, a partir daquela história que a pessoa continuou, agora você fala, agora você fala. E aí todo mundo depois lia as suas possíveis continuidades de história. E a gente se surpreendia com a generosidade, por exemplo, de um outro que tinha sido mais generoso que eu mesma, ou com a falsidade de alguém, então eu fui mais verdadeira do que o outro. Então, assim você vai desenvolvendo coisas e vai se olhando e vai transformando, e vai escolhendo. Puxa vida, nessa situação é melhor que eu faça assim. Nossa, aqui eu estou sendo agressiva, aqui eu podia ser desse jeito. E esses saberes é um negócio que você vai trabalhando dessa forma, que é assim que eu fazia, que eu acho que é interessante a gente fazer. Porque se ele fica só no teórico, sem entrar na prática, a gente não avança. Muda, por favor, de slide aí, Cícero. Então, isso é aquilo que eu acabei de falar, né? Essa compreensão da complexidade e dessas atitudes transdisciplinares leva naturalmente a uma autopercepção. Não tem como você entrar nessa sem olhar melhor para si mesmo. É o tipo do negócio que você não consegue mais ser do jeito que era antes, individualista. Necessariamente você muda. Aí você começa a se perceber como indivíduo. Então, eu coloquei lá uma figurinha de várias caretinhas, ó. Aí você começa a ver se você tem uma tendência a ser mais o azedo, ou mais o bagunceiro, ou o responsável. Você vai sempre se olhando no conjunto. Eu sempre falava para o pessoal, olha, nós aqui somos todos espelhos.
Às vezes a gente acha que é de um jeito, mas todos os outros estão vendo a gente de forma diferente. Então, aí a gente tem que considerar aquilo que a gente acha que é e aquilo que a gente efetivamente está expressando. Às vezes a gente está expressando algo que não é legal, mesmo sem querer. Teve um caso de uma menina lá, eu fazia também, todos os semestres, avaliação das pessoas do grupo para ver como é que estava sendo a evolução como indivíduo. E aí tem uma técnica que você usa assim, você escolhe um dia. Hoje, por exemplo, é o dia da avaliação do Cícero. Então, todo mundo vai escrever para o Cícero. Cícero, pare de alguma coisa. Cícero, comece a alguma coisa. Cícero, continue a. E uma coisa que foi muito emblemática para mim, também contei isso numa das reflexões minhas aí, foi de uma aluna, a Karine. Ela era uma graça muito de iniciativa, muito agitada, mas ela era agitada demais. Ela fazia muita bagunça, ela estava sempre brincando, e isso atrapalhava. No dia da avaliação dela, todo mundo escreveu: Karine, pare de fazer tanta bagunça, não sei o que, isso que, isso que lá. Aí, cada um que era avaliado, se fosse o dia do Cícero, ia pegar todas as avaliações, ia considerar e ia conversar com o grupo. E aí, quando essa menina foi conversar com o grupo, ela chorou muito, porque ela falou assim: gente, eu não tinha ideia de que eu estava atrapalhando tanto, porque todos vocês reclamaram da minha bagunça. Eu achava que era simpático da minha parte fazer tudo isso, e, no fim das contas, não era. Então, esse tipo de trabalho faz você se olhar, e aí, a partir daí, ela continua sendo muito alegre, muito ativa, mas ela dosou bastante aquilo que ela fazia e foi se tornando uma profissional muito melhor. Então, depois, quando ela virou, que ela se formou e virou profissional, ela sempre falava para mim: nossa, Nilce, o PET me ajudou demais. Os cargos que eu tenho hoje de chefia e organização dentro das indústrias farmacêuticas que ela trabalha, ela aprendeu muito com isso tipo de coisa, se olhando e olhando como é que ela deveria agir com as outras pessoas. Então, você se percebe como membro da sociedade, como é que você tem que agir com as pessoas, e como parte de uma espécie também. Nós somos só uma espécie, né, vivendo aqui nesse sistema Terra. Então, essa compreensão da unidade passa a ser uma realidade. Aquilo que você fala das bolinhas do mesmo sagu, você consegue, você vê sempre você e a tua interação com a árvore, você e a tua interação com o fungo da terra, você e a interação com o teu vizinho, você e a interação com com as tuas sombras e tudo mais. É muito legal. Sinceramente, é muito legal. Mas é um mergulho, né? É um mergulho que você faz.